Olá, mulher de valor, como vai? Cá estamos nós mais uma vez para nos conectarmos com a presença, com o poder, com a graça do nosso Deus. E nós temos falado sobre a série Uma Palavra de Poder. E nessa semana, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração é conexão. Não tem como. Conexão é a união, conexão significa unidade, significa vínculo. E eu quero falar sobre isso hoje, trazendo para você a história de duas mulheres, que a Bíblia nos traz lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26. É a história de Maria e Isabel. Diz assim, logo no início do versículo, eu vou ler. Se você tiver uma Bíblia, você pode me acompanhar. Se você não tiver, você pode anotar. Mas diz assim, nesse momento que eu vou ler aqui, o Senhor estava enviando um anjo para visitar Maria. A Bíblia diz, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha só, para começar, nós vemos aqui que Deus é tão específico nesse momento, né? Deus envia um anjo e o nome desse anjo é Gabriel. Ele foi a uma cidade especificamente para falar com uma jovem e essa jovem chamava Maria. E o anjo chegando lá disse assim para Maria: alegre-se, como você foi agraciada pelo agir de Deus, pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Por aqui, eu já quero convidar você a pensar comigo. Quantas jovens existiam nessa cidadezinha? Quantas jovens existiam lá na Galileia, lá em Nazaré? Mas o anjo foi a uma jovem especificamente. Por quê? Vamos continuar vendo? Na sequência, diz assim o texto, o anjo falando para Maria, porque no momento que ela viu o anjo, ela estranhou, né? Não é comum a visão de um anjo. Não é comum hoje, não era comum antes, não significa que não hajam, mas não é comum. E Maria, então, achou incomum. E o anjo falou para ela, Maria, não há nada a temer. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. E Maria, então, poxa, que mensagem forte. De repente, o anjo diz para ela, não tem que temer, Maria, você vai simplesmente engravidar, só isso. Você vai engravidar, vai ter um filho, o nome dele será chamado Jesus, será Jesus. E Maria fala assim, mas como? Sou virgem. E o anjo respondeu para ela, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. Nossa, que coisa! Além de ser jovem e de ficar grávida, ela ficaria grávida do próprio Deus. Ela iria gerar o Filho de Deus. Queridos, pensa comigo se não há necessidade de ter uma vida de uma conexão constante com Deus. Não é uma conexão que uma hora acontece, outra hora não acontece. E deixa eu falar para você, no tempo de Maria, nesse momento que acontece essa revelação do anjo, e esse eu entendo que é um dos momentos mais poderosos descritos na palavra de Deus. Esse é o momento que dá início à mudança de tudo nessa terra. Mudou a minha história, mudou a sua história nesse momento. Nesse instante aqui, o Espírito Santo de Deus, ele não habitava ainda no homem, porque o Espírito Santo, ele só veio depois, quando Jesus veio, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, e quando ele voltou ao céu, ele enviou o Consolador, o Espírito
Espírito Santo para habitar em nós. Mas nesse instante aqui, o Espírito Santo não habitava. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo está em nós para exatamente para fazer a conexão entre nós e Deus. Eu e você, nós não temos desculpa para não andarmos conectados com Deus, porque Maria, sem a presença constante do Espírito Santo habitando no seu espírito, ela tinha conexão com Deus, ao ponto de Deus olhar para cá, olhar para essa terra e enxergar Maria e mandar um anjo para um lugar específico, um anjo específico, num momento específico, num lugar específico para falar com uma mulher específica, porque essa mulher tinha conexão com Deus. E na sequência, quando o anjo fala para ela, né, que o Espírito Santo viria e por isso ela engravidaria, mesmo assim, o anjo desejou ainda fortalecê-la na fé, né? Ele faz um relato aqui para que Maria fosse fortalecida, a fé de Maria fosse fortalecida, quando ele diz assim: e saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Você que está me ouvindo, repete comigo: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus colocou o seu filho no ventre de uma mulher através do poder do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. O anjo relatou essa verdade, relatou a história de Isabel para fortalecer Maria. E tanto é que Maria, então, a partir desse momento, ela disse assim para o anjo: sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo, conforme todas essas palavras. A fé dela foi fortalecida, sabe? A conexão que Maria tinha com Deus fez que, nesse momento tão poderoso e difícil para ela, no momento em que Maria engravidou, uma mulher ficar grávida sem marido era uma sentença de morte. Mas ela creu porque ela estava constantemente conectada com Deus. A conexão com Deus faz com que nós tenhamos uma fé forte o tempo todo. A conexão com Deus tira de nós o temor das coisas, das circunstâncias que estão à nossa volta. A nossa conexão com Deus nos ajuda a ver como Deus vê, a ver além das circunstâncias. E Maria, então, não se prendeu às circunstâncias, mas ela creu e disse: eu sou serva do Senhor, que eu quero fazer a vontade do Senhor, que aconteça comigo, então, conforme as suas palavras. E assim aconteceu. E logo que o anjo a deixou, assim que ela teve fé e que ela recebeu, porque ela expressou com palavras que ela recebia essa bênção do Senhor, que ela ia continuar essa conexão. Deus fortaleceu a conexão entre ele e Maria através da presença de Jesus no seu ventre. E aí Maria, então, foi visitar sua prima. E quando chegou lá, o texto diz assim: assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar. Uma outra mulher também, constantemente conectada com Deus. A conexão de Isabel também era tão forte com Deus, que quando ela viu Maria, ela já sentiu a presença. Maria já tinha recebido Jesus no seu ventre. E Isabel sentiu isso. Então, queridas, eu quero que você entenda que a conexão com Deus eu posso ter, você pode ter, porque hoje o Espírito Santo habita em nós. E quando nós estamos conectadas com Deus, não há o que temer. Nós somos capazes de obedecer, seja qual for a tarefa que Deus nos der, sabe? Seja qual for a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra. Não importa o quanto é penoso ou difícil, é sempre um prazer, uma honra servir ao Senhor. E por causa disso, por causa dessa conexão, por causa dessa força que Maria recebeu, hoje
a história da humanidade foi mudada por causa da conexão de Maria com Deus. Nós podemos ter salvação, nós podemos conhecer Deus verdadeiramente e todas as gerações depois de nós poderão conhecer. É uma questão de crer e receber. E eu te desafio, se você não tem uma conexão com Deus, que você comece agora, receba Jesus, esse mesmo Jesus, Filho de Deus que estava no ventre de Maria. Hoje ele pode habitar no seu coração e através do Espírito Santo você pode ter uma vida conectada constantemente com Deus. Não abra mão disso. Aceite, receba esse privilégio. Amém, querida? Que Deus te abençoe poderosamente e que, se essa palavra falou com você, se edificou a sua vida e se você deseja que outras mulheres vivam em conexão constante com Deus, compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, vai nos ajudar e vai te abençoar. E comente, é importante para nós o seu comentário. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.